Hoje nós vamos falar sobre 3 fundos imobiliários que você pode investir a partir de R$ 10. Comprar alimento. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Investidor Adolescente. Eu sou o Bruno Melim, tenho 16 anos e hoje vamos falar sobre fundos imobiliários, uma classe de investimentos que vocês curtem bastante, só que eles geralmente são negociados um pouquinho mais caro na bolsa de valores. As cotas custam em torno de 100, 80, 120 reais, mas hoje eu separei 3 fundos imobiliários que custam em torno de R$ 10 e que a gente consegue investir com apenas 10 conto na bolsa de valores. Então vamos começar sem mais enrolação. Os 3 fundos imobiliários que eu separei são o MXRF11, o TORD11 e o VGHF11. Lembrando que esse conteúdo aqui é gratuito para você e se você estiver curtindo, eu só peço que você deixe seu like aí para mostrar que você está curtindo e como agradecimento. Mas vamos direto para os fundos imobiliários então, que eu quero falar um pouquinho sobre cada um deles só para a gente ficar um pouquinho mais integrado. Vamos começar com o queridinho da galera, vamos começar com o MXRF11. O MXRF11 está sendo negociado em torno de R$10,29 na data que eu tô gravando esse vídeo. E para quem não conhece, o MXRF ou Maxi Renda Fundo Imobiliário é um fundo gerido pela XP e que tem o objetivo de oferir ganhos pela aplicação de seus recursos com ativos financeiros com lastro imobiliário, ou seja, é um fundo de papel. Ele investe em renda fixa, ele investe em alguns ativos relacionados ao mercado imobiliário, mas não em imóveis em si, diferente dos fundos de tijolo que esse sim investem nos imóveis. Bom, o fundo surgiu em abril de 2012, hoje ele já tem quase 400 mil cotistas, sendo o maior fundo imobiliário nesse quesito, tem uma taxa de administração de 0,9% ao ano e hoje seu patrimônio líquido está em torno de 2 bilhões e 260 milhões de reais. Só que o valor de mercado do MXRF11 está em torno de 2 bilhões e 300 e pouquinhos milhões de reais, o que dá um PVP para esse fundo, ou seja, um preço ou valor patrimonial de 1,03 aproximadamente. Esse fundo está se negociado, como eu falei, em torno de R$10,30, só que o valor patrimonial por cota é de R$10, então por isso ele tem esse PVP um pouquinho acima de 1. Aqui no Trademap a gente consegue ver que o fundo pagou em torno de 8,31% de dividendos nos últimos 12 meses e a nossa Selic está em torno de 4,25%. Então ele pagou quase 2 vezes o rendimento que você teria investindo no Tesouro Selic apenas na forma de proventos, beleza? A gente pode ver que ele paga em torno ali de 0,7, 0,8 centavos por mês na forma de dividendos, mas vamos entender agora onde que ele aplica o capital, né? Como que ele consegue pegar esse dinheiro. Aqui no relatório do fundo a gente consegue ver que 62% do capital do MXRF está investido em CRIs, que são certificados recebíveis imobiliários, que é basicamente ali uma dívida imobiliária onde o fundo investe e vai receber um retorno na forma de juros. 25% do capital está em forma de caixa ainda, porque eles fizeram uma emissão recente, então eles captaram dinheiro recentemente. Então eles estão com uma grana parada em caixa, 11% está em permutas financeiras e 2% está em cotas de outros fundos imobiliários, beleza? Em seguida a gente consegue ver qual que é o retorno que o fundo está tendo em cima do portfólio dele, ou seja, quais são as taxas de juros que ele está recebendo de volta. E a gente pode ver que 43% do portfólio do MXRF11 está indexado a uma taxa de CDI mais 2,64%, 48% do fundo está uma taxa de IPCA mais 8,06%, e depois tem taxas menores, 3% do fundo está em GPM mais 9%, 2% do fundo está numa taxa pré-fixada de 10%, depois tem um pouquinho de CDI e depois tem os fundos imobiliários que não tem essa taxa garantida. Mas é legal a gente olhar para o portfólio do MXRF11 e ver que ele está bem dividido entre IPCA, que é a inflação, que foi muito alta nos últimos 12 meses, e também em CDI, que é a taxa de juros, que estava muito baixa, mas tende a crescer nos próximos meses. Então o Banco Central já falou que tende a aumentar bastante a Selic nos próximos meses, então o MXRF11 ele estaria bem exposto a uma alta da taxa de juros, mas também está exposto à inflação, caso a gente tenha um cenário inesperado de inflação mais alta novamente. Não quero me aprofundar muito, mas passando uma visão muito rápida, a gente pode ver que 57% dos CRIs do MXRF vencem depois de 2028. Podemos ver também o segmento de atuação desses CRIs, né? 42% estão em residencial, 16% em shoppings e assim em diante. Vou deixar tudo aí na tela para vocês. Então, deu para dar uma geral no MXRF11, pegamos a ideia por trás do MXRF, vimos um pouquinho do portfólio dele, mas vamos agora para o TORD11, que é o segundo fundo imobiliário da nossa lista. Bom, o TORD11, ou Tordesilhas Fundo Imobiliário, está sendo negociado na bolsa hoje em torno de R$10,28, bem semelhante ao MXRF, mas a semelhança termina por aí porque ele é um fundo imobiliário com uma pegada bem diferente. O TORD11 é gerido pela Hectare Capital, que também é uma gestora muito renomada no mercado, gere outros grandes fundos imobiliários. Bom, o patrimônio líquido do Tordesilhas é bem menor do que o do nosso amigo MXRF11. O patrimônio líquido dele gira em torno de 369 milhões e 524
R$4 mil. E esse patrimônio líquido dá para ele um valor patrimonial por cota de R$10,27, e como a cota está negociada praticamente esse valor no mercado, o P sobre VP dele está em torno de 1 mesmo, beleza? O TORD 11 começou a ser negociado na bolsa no final de agosto de 2019, a taxa de administração dele varia de 1,5 a 0,95 ao ano, e aqui no Trademap a gente pode ver, cara, que nos últimos 12 meses ele pagou 11,78% de dividendos, bem mais do que o MXRF. Só que olha só como é que a distribuição de dividendos dele é bem mais irregular. Então tem mês que ele paga 16 centavos, tem mês que ele paga 6 centavos, tem mês que ele paga 10, 7, e a gente vai entender um pouquinho mais do porquê disso na natureza do fundo. Bom, o portfólio do TORD 11 hoje está dividido em 31% do portfólio está em CRIs, 30% está em equity, 16% está em fundos e 21% está em caixa. Outro fundo que fez emissões recentemente, então ele também está com uma grana em caixa. Olhando para os indexadores, olhando para as taxas de juros, para o rendimento do portfólio dele, 46% do portfólio está com indexadores variáveis, então a gente não consegue determinar o retorno, 21% está em CDI, 14% em IGPM mais 13% e 17,5% do portfólio dele está em IPCA mais 12%. Bom, primeiro eu tenho quase certeza que você pode estar se perguntando o que são equities aqui dentro do portfólio do fundo. Geralmente quando a gente fala de equities, a gente fala de participação societária, a gente fala de ações, e a verdade é que o TORD 11 ele tem participação societária, ele investe diretamente em empresas, mas são empresas conhecidas como SPS, que são sociedades de propósito específico. As SPS são empresas que o pessoal cria, tem um propósito determinado. Então a empresa é criada para, por exemplo, construir um determinado imóvel, e depois de construir e vender esse imóvel, a empresa deixa de existir. E é exatamente nesse tipo de incorporação que o TORD 11 investe. Falando sobre essas SPS, o TORD 11 investe em 4. E se você entrar aqui no relatório gerencial do fundo, você consegue ter todas as informações sobre esses projetos, beleza? Porque são projetos sérios, são obras, construções que o fundo investiu. Então deixa eu dar um exemplo aqui para vocês do Resort do Lago. O Resort do Lago, ele começou a ser construído agora em maio de 2021 e ele tende a começar a operação, né? Ele tende a construção a ser finalizada e tudo mais lá em janeiro de 2023. Então aqui você consegue ter todas essas informações financeiras da obra e tudo mais, porque são projetos, esse tipo de projeto de investimento em desenvolvimento imobiliário, né, nas obras e tudo mais, tende a ser mais arriscado, então é importante que você estude eles muito bem. E em relação aos CRIs, o TORD 11 também tem uma posição um pouco mais arriscada, cerca de 61% do patrimônio que eles alocam em CRIs está em CRIs subordinados. Os CRIs subordinados, eles são o tipo de CRIs mais arriscado, né? Você tem o subordinado, o sênior e o mezanino. Os subordinados são os mais arriscados, porque caso o devedor, né, caso o credor fique inadimplente, caso ele não pague a dívida, os CRIs subordinados são os que mais são prejudicados caso o devedor fique inadimplente. Os CRIs sênior e mezanino recebem o dinheiro primeiro, então caso o devedor ele fique inadimplente ou só pague uma parte da dívida, os CRIs subordinados são aqueles que não vão receber e, portanto, o TORD 11 ficaria sem receber em caso de inadimplência. Bom, o TORD 11 também tem alguns fundos imobiliários no portfólio, mas o que eu quero ressaltar para vocês é que o TORD 11 ele é um fundo voltado para o desenvolvimento, investimento em obras, em projetos, e isso faz com que seja um pouco mais arriscado o investimento no TORD 11. E com mais risco vem a expectativa de mais retorno também. Então a gente pode ver uma posição muito mais agressiva do TORD 11 em relação ao MXRF, e por causa disso a gente pode ver também um retorno maior no TORD 11 nos últimos 12 meses, beleza? Mas é muito interessante que você fique esperto nesse tipo de fundo aqui. As decisões e a qualidade da gestão são o que mais impactam, com toda certeza, nesse tipo de fundo de investimento. E por fim, vamos falar do VGHF11, que está sendo negociado a exatos R$10 na Bolsa de Valores quando eu estou gravando esse vídeo. Ele é um fundo mais recente, que entrou na Bolsa em março de 2021, mas vamos dar uma entrada nele rapidinho. Bom, logo de cara aqui no relatório gerencial do fundo, a gente pode ver que ele tem a capacidade de investir em dezenas de diferentes ativos dentro do mercado imobiliário, desde ações, debêntures, fundos imobiliários, até os CRIs, cotas de FIP, enfim. Ele é um fundo imobiliário da Valora Investimento, então a gestora dele é a Valora, que também tem outros fundos imobiliários na bolsa. A taxa de administração está em 0,9% ao ano e, como eu falei, ele é um fundo bem recente. Olha só, a data de início do fundo foi no dia 26 de fevereiro de 2021. E apesar de ter começado recentemente, a gente pode ver aqui no Trademap, cara, que nos últimos 3 meses, né, que foi mais ou menos, ele tem
4 meses de operação, mas os últimos 3 ele já pagou 3,14% de proventos. Então no primeiro mês ele pagou 7 centavos, depois 8, depois 10 centavos e agora 13 centavos. Todos os meses ele tem pagado dividendos crescentes, apesar do fundo ter começado recentemente as suas operações. O VGHF ele tem em torno de 160 milhões de patrimônio líquido e em torno de 8 mil cotistas agora em junho, finalizando junho de 2021. E a gente pode ver que ele é realmente um fundo menor, por ser mais recente também, um fundo menor do que os anteriores. Mas vamos entender então como é que ele aloca o capital dele e como é que ele consegue a grana que ele distribui para os cotistas, até porque ele está distribuindo bastante. Eu gostei desses gráficos que eles colocaram aqui, que mostra as duas estratégias que o fundo tem, que é a estratégia de renda e a estratégia de valor. A estratégia de renda é aquela estratégia que mira ganhar dinheiro realmente com a renda recorrente pago pelos investimentos, e a estratégia de valor é a estratégia que busca ganhar dinheiro vendendo por um preço maior do que você comprou. Então você compra por um preço, o negócio valoriza e você vende ganhando dinheiro dessa diferença. A gente pode ver que o fundo ele investe cerca de 85% do seu patrimônio líquido na estratégia de renda e 15% na estratégia de valor. E o patrimônio líquido dele está dividido em 58% está em CRIs, 13% está em FDICs, FIDC, 23,8% está em fundos imobiliários, 4,9% está em ações e 0,2% está em SPS. E a gente já sabe o que são as SPS, mas os FDICs, né, os FIDCs, eles são basicamente fundos de renda fixa, tá? Que investem em títulos de dívida. Então é um fundo de renda fixa que o fundo imobiliário pode investir. A grande maioria dos patrimônios dele está em CRIs, mas um ponto de atenção no VGHF é que os 3 maiores CRIs dentro do fundo ocupam cerca aqui de 35% do patrimônio líquido, sendo o primeiro 12,93%, 11,43% e depois 10% do fundo. Então a gente vê uma concentração no portfólio aí em 3 FIIs, esses CRIs, né, desculpa, que pagam IPCA mais 12, IPCA mais 9 e IPCA mais 5,94%. É um ponto de atenção, mas depois vem uma lista de outros CRIs que no final chegam a 58,7% do fundo. A gente precisa olhar também para os fundos imobiliários que ele investe, afinal 24% do patrimônio líquido do fundo está em fundos imobiliários. O principal deles é o Canip 11, a gente tem também o Recre 11, o Bali 11, o KNCR, são todos fundos que estão na bolsa que você também pode comprar, mas que estão dentro do portfólio aqui do VGHF. E o legal também é que esse fundo investe em ações da bolsa de valores, ações que a gente pode comprar, ações que a gente está acostumado a ver, como por exemplo Multiplan, uma empresa de shoppings, BR Malls, também uma empresa de shoppings, a BR Properties, que também está na bolsa, é muito falada, e duas ações um pouco menos comentadas, que são a São Carlos e a CCP, e juntas essas ações totalizam quase 5% do patrimônio líquido do fundo. Hoje o fundo está sendo negociado mais ou menos 1,03 de preço sobre valor patrimonial, está quase todo o patrimônio líquido dele alocado, então tem pouquíssimo caixa. E é isso sobre o VGHF11, um fundo mais recente, é interessante da gente ficar ligado. São 3 fundos que custam R$10. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, pessoal. Deixa o like se vocês gostaram. Muito obrigado pelo apoio. Até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Um abraço.